Na parte 3 da aula, vamos ver como que o gráfico da função de segundo grau, ou da parábola, ela se altera à medida que os parâmetros dessa função se alteram, né? Então, quais são os parâmetros? São os valores a, b e c, né? Que está a nossa função. Então, a multiplica o termo de maior grau, que é o x ao quadrado, o b multiplica o termo de primeiro grau, e o C seria o termo independente, né? Porque ele não multiplica x, ok? Ou seja, aqui x é elevado a zero, por isso ele não aparece. Então, eu tinha dito anteriormente que o valor de A vai determinar, por exemplo, se a função tem concavidade para cima ou para baixo. Mas isso em relação aos valores positivos ou negativos de A. A gente sabe também que o valor de C determina onde a função toca o eixo y, certo? Aqui está uma escala bem grande, né? Então talvez vocês não consigam perceber, mas vamos tentar observar essa variação aqui, né? O valor de B eu tinha dito que ele determina essa largura, só que não é bem isso, né? Ele determina mais ou menos o posicionamento da parábola em relação a esses quadrantes, né? Então, vou variar o A aqui primeiro. Então, vou variar A positivamente, tá? Então, olha o que acontece. Quanto maior o A, mais estreita vai ser minha parábola, tá? Ela vai ficando mais estreita. Agora, se eu for diminuindo ele, ela vai ficando mais larga, tá? Só que aí, quando fica negativo, essa aqui seria a largura máxima dela, mas aqui ela já é de primeiro grau, né? Então, o que acontece? Quando ela se torna negativa, então ela se inverte. Tá vendo esse movimento? Ela torna de primeiro grau, quando é zero, né? E deixa de ser função de segundo grau, ela vira uma função negativa. E quanto mais negativo, né, mais estreita ela vai estar, certo? Então, isso acontece quando você varia o parâmetro A. Agora, o parâmetro B, olha o que ele faz com a parábola. Tá vendo? Ele desloca ela em torno do eixo Y. Olha esse movimento. Ficou bem clara agora a função de B na equação de polinomial de segundo grau, né? Olha, faz esse movimento com ela. Ok? Agora, o C vai determinar aonde a função toca o eixo Y, né? Então, C fica assim, ó. Ele desloca ela no Y. Aqui, por exemplo, se eu colocar ela um pouco para o lado, né? É claro que todos os parâmetros, eles afetam o gráfico simultaneamente, né? Se eu colocar um B negativo, então C vai fazer isso com ela, né? Vou deslocar ela verticalmente. Então, C, você pode pensar que ele desloca a função verticalmente, né? Quanto maior o C, mais acima do eixo Y ela vai estar, né? Ela vai tocar ele aqui, certo? Agora, o B, ele desloca, ela se pode pensar circularmente, tá? Pensa que você está fazendo como uma semicircunferência, você faz esse movimento aqui, ó. Né? Olha lá. E o A vai determinar a concavidade, né, e consequentemente a largura dela ali. Eu tinha me equivocado anteriormente, né? Eu tinha dito que o B que determinava essa largura, mas na verdade é o A, tá? Então vou animar aqui para vocês, todos variando ao mesmo tempo. Então essa aí é a função, que cada um dos parâmetros da função de segundo grau, eles exercem sobre o gráfico da função, ok?